Oi, Nutri! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de aquecimento do nosso curso gratuito de como montar um grupo de emagrecimento do zero em 4 semanas, que é exclusivo para nutricionistas. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Viviane Benini, eu sou nutricionista, pós-graduada em nutrição clínica funcional, nutrição esportiva e mais de 15 anos aí de prática clínica, são quase 17 anos. Já formei mais de 50 grupos de emagrecimento e mentorei mais de 1.600 alunos. Então, eu preciso ressaltar para você a importância de você participar de todas as aulas de aquecimento, porque aqui a gente está fazendo um preparatório para quando você chegar no curso, você esteja pronto para absorver tudo o que eu vou passar, tá bom? E no final você saber como montar o seu primeiro grupo de emagrecimento do zero. Vamos para mais uma aula? O que é entregue em um grupo de emagrecimento online? Bom, pronto, é isso. Para quem está chegando aqui agora, meu nome é Viviane Benini, eu sou nutricionista de grupos desde 2016 e mentora de nutricionistas que desejam trabalhar com grupos de emagrecimento ou viver de grupos de emagrecimento. Esse mini curso ele é para nutricionistas e também estudantes de nutrição que desejam começar a ganhar uma renda extra, né, trabalhando online, trabalhando de casa, fazendo parceria com uma nutricionista com CRM ativo, tudo bem? Então vamos lá, é muito importante a gente falar sobre esse tema do que é entregue num grupo de emagrecimento online, justamente para vocês entenderem que os grupos, o trabalho em grupo com grupo de emagrecimento, profissional nutricionista, já falei para vocês da questão da precificação, né, de não cobrar precinho, que ele vale todo o investimento que o participante faz. Inclusive, né, tenho alunas que estão em lançamento agora, lançando pela primeira vez grupo e vendendo por 397, 297, 199, o acompanhamento aí em grupo. Já expliquei para vocês também o que é um grupo de emagrecimento, o que não é. Não é um grupo de desafio, onde você tem que ficar todos os dias lá no grupo postando desafios, não. É muito melhor porque você se reúne uma vez por semana com o teu participante. Você escolhe o dia da semana que você quer trabalhar durante 1h30 e é lógico que quando a pessoa entra, ela se inscreve para o teu grupo de emagrecimento, você já tem que ter definido o dia e horário do seu grupo de emagrecimento para as pessoas se programarem. E a gente está falando de um grupo online, né? Então a gente tem participantes aí, pode ter participantes de vários estados do Brasil, inclusive do exterior. Sobre, então, o que entregar, o que é entregue dentro de um grupo de emagrecimento online. Então, o que é entregue, quando a gente fala de um produto, né, de algo que é entregue online, não é porque é online que não tem os entregáveis. Existem os entregáveis, sim, e é por isso que um grupo ele tem muito valor para quem também compra. Então, você tem a experiência do cliente tem que ser uma experiência, né, que ele termine o grupo. O que acontece dentro as minhas alunas, né, que aplicam o método nutricionista memorável, os participantes que terminam o grupo de emagrecimento, eles querem continuar. Por isso que a experiência do participante tem que ser uma experiência, né, a experiência do cliente tem que ser uma experiência muito boa, para ele, inclusive, renovar. Então, você tem aí participantes, você tem aí um faturamento recorrente, por quê? Enquanto a pessoa não atinge o objetivo dela, ela permanece no seu grupo. E eu vou além, tá? Inclusive, é uma aluna minha que trouxe um estudo mostrando que para a pessoa ela manter os hábitos ali para a vida, o importante seria para ela ter ali o acompanhamento durante 6 meses para consolidar os hábitos. Então, mesmo que ela atinja o objetivo dela de emagrecimento, o ideal é que ela permaneça ali no acompanhamento com a Nutri durante 6 meses para consolidar os hábitos. E a gente tem isso, a gente tem estudos comprovando isso. Então, consequentemente, a gente também traz, né, essa responsabilidade também para o participante de que não, ele vai continuar nos outros grupos até, né, ele consolidar os hábitos. Olha que sacada incrível, essa é uma sacada de uma aluna minha, a Bia Amaral.
E funciona. Então, todos os participantes dos grupos dela têm renovado, né, o acompanhamento em grupo. Eu, sem saber disso, sem usar essa tática aí, é natural dos participantes renovarem, mesmo que o conteúdo dos grupos seja exatamente igual. Por quê? Eles entendem que dentro do grupo eles se mantêm mais focados, a motivação é maior do que fora do grupo. Então, eles mesmos têm aí têm a vontade de continuar. É muito comum. Eu tenho participantes aí, até de grupos presenciais, online, que eu tive uma que chegou a renovar 7 vezes. Ela ficou o ano inteiro comigo. E ela nem precisava. Ela ficava porque ela gostava, porque ela ficava mais motivada, ela conseguia manter, né? Então, é muito interessante essa consolidação aí dos hábitos alimentares. Então, é um grupo, sim, onde tem a experiência do cliente, é entregado, a gente faz over delivery, a gente entrega ainda mais do que realmente poderia ter num grupo de emagrecimento, e é por isso que eu tô trazendo esse tema aqui para vocês entenderem um pouquinho, porque na prática, é claro que é muito mais do que isso, mas eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos entregáveis aí de um grupo de emagrecimento, tá bom? Por que esse tema é uma oportunidade para vocês? Porque eu sei que na nutrição, esse negócio de grupo é algo relativamente novo, né? Na realidade, a gente nem aprende isso na faculdade. Eu não tive lá, quando eu me formei em 2007, não aprendi nada disso que eu estou explicando para vocês. Então, tudo isso a gente desenvolveu no campo de batalha mesmo, né? Muitos alunos, eu tô com vários alunos em lançamento essa semana, faturando com grupos aí, então acompanhando de perto no campo de batalha, eu mesma aplicando. Eu já perdi as contas, gente, eu contei até 50 grupos, mas a gente teve mais de 50 grupos, eu não contei mais. E na prática, no campo de batalha, sempre procurando melhorar a entrega aí dos grupos de emagrecimento. Então, as Nutris, a gente está sempre focado aí em melhorar a experiência ali da consulta. Hoje em dia, todas as nutricionistas acaba sendo muito igual. Então, todos os nutricionistas vão ter aí e-books, lâminas de trabalho. A gente compra, inclusive, esses pack aí de posts prontos. Então, assim, tá muito fácil. É tudo muito parecido, né? Então, a gente tem também a questão da experiência do cliente ali na hora de vender um grupo de emagrecimento, ok? Por isso que esse tema ele é relevante e é uma oportunidade para vocês que desejam um dia experimentar o trabalho com grupos. Vamos lá. Por ser online, a gente vai entregar tudo, não precisa enviar nada pelo correio, né, para os participantes. Então, a gente entrega também tudo online. Todos os arquivos, tudo que a gente desenvolve, a gente entrega também online. Então, não tem nenhum investimento para você enviar esses entregáveis para os seus participantes. Hoje, com a internet, nós temos aí várias ferramentas disponíveis, ferramentas gratuitas, incríveis, que eu vou compartilhar com vocês aí. E também, né, se vocês quiserem, com o tempo, tá faturando bem aí com grupos, vocês podem, inclusive, contratar algumas ferramentas aí para melhorar realmente a experiência do cliente, tá? Bom, o jeito errado, então, de você pensar em trabalhar com grupo, por isso que vocês têm essas objeções, né, gente? É você vender um grupo de emagrecimento e você não tem um planejamento antes do que você vai entregar, tá? E o jeito certo por isso que eu entendo que quem tá começando é muito importante, todo o conteúdo que eu tô trazendo para vocês, quem não tem experiência nenhuma em prática clínica, porque aqui eu vou trazendo para vocês ferramentas, eu vou abrindo para vocês aí as possibilidades, abrindo os horizontes e vocês vão ter aí um arsenal de possibilidades na hora de trabalhar com grupos. E lembrando que os grupos de emagrecimento ele pode entrar como uma renda extra. Ele não precisa de início ser o seu trabalho principal, né? Então, você pode conciliar se dedicando aí 2 horas por dia, ou então se dedicando os finais de semana, se você não tem tempo durante a semana. Ou então, né, como eu tenho várias alunas que fizeram transição de carreira para trabalhar só com isso, tá? Eu tenho a Bia Amaral, a Paloma Nascimento, várias outras alunas aí que hoje, a Najara hoje trabalha só com isso também, que trabalham só
só vivem de grupos. Por isso que a experiência do cliente é muito importante, tá? Então vamos lá. Quais são alguns dos entregáveis? Tem vários. Hoje eu vou listar alguns dos entregáveis. Então, quando você vende um grupo de emagrecimento, para a gente estar sempre alinhado com o código de ética e a gente poder individualizar essa experiência para o cliente, a gente marca uma entrevista, tá? Essa entrevista pode ser ali numa chamada no WhatsApp, pode ser ali no Zoom, poderia ser no Google Meeting, qualquer plataforma que eu assim, para a experiência do cliente, eu aconselho que ele te veja, mas poderia ser também numa call, numa ligação. E quando a gente olha assim, olho no olho, a experiência já é diferente, né? E quando você chama para uma entrevista, e por mais que vocês achem que não, chega um momento que você é visto como uma autoridade para as pessoas, né? Eu lembro quando eu comecei eu comecei a trabalhar com mais grupos online, porque eu tinha um foco mais em grupos presenciais. Pós-pandemia, e eu tinha cliente lá dos Estados Unidos, tinha cliente da Austrália, já tive participante da Austrália. Eu chamava numa call, eles falavam assim, nossa, eu não acredito que eu tô conversando com você, Vivi. Eles têm essa percepção de que a gente é autoridade, então é incrível. Então é uma experiência gostosa eles poderem conversar ali, ter seus 15 minutinhos ali com a gente, 15, 20 ou meia hora para você que está começando, que não tem muita experiência. As minhas calls eram de 15 minutinhos e esses 15 minutinhos, nossa, né, já para eles valia ali todo o investimento, porque eles querem serem escutados, né? Eles querem, é gostoso isso de você chamar pelo nome, é gostoso isso. Então, o entregável seria essa entrevista inicial, onde a gente faz uma mini anamnese. É lógico, eu vou me aprofundar um pouquinho mais nisso no mini curso. O que você vai perguntar nessa entrevista, tá? Porque no mini curso eu vou explicar para vocês como individualizar, tudo bem? Então, fiquem atentos aí. Então, essa entrevista é um entregável. Um outro entregável, a gente tem lá dentro do método o kit do participante. E nesse kit são materiais que eu fui desenvolvendo, eu disponibilizo para as minhas alunas também. Então lá tem planners que vão ajudar na organização do dia a dia deles, né? Planners ali que dá para até em estratégias como, por exemplo, o jejum intermitente, onde eles vão marcar ali qual horário que foi a última refeição, o horário da primeira refeição, para quem usa a estratégia, né? Então também desenvolver alguns planners que vai ajudar eles no dia a dia ali, facilitar o dia a dia deles. Vocês podem desenvolver planners ali que vai trabalhar realmente o comportamento dele ali ao longo do mês, ao longo das semanas. Então é uma coisa. Um outro entregável que a gente fornece o diário alimentar. Então vocês podem desenvolver ali um material bonitinho para elas poderem fazer as anotações do que elas comem. Tem também e-book de receitas. Então, por exemplo, você vai trabalhar com uma estratégia, a dieta low carb. Então você pode desenvolver receitas práticas, gostosas e baratas, porque lembra, toda vez que a gente vai trabalhar com emagrecimento ou grupo de emagrecimento, a gente precisa trabalhar as principais dificuldades das pessoas. Então nós, além de sermos nutricionistas, profissionais, nós somos um resolvedor de problemas, não é assim? Em qualquer nicho é assim. Mesmo eu, como mentora de nutricionistas, eu sou uma resolvedora dos problemas dos meus clientes, das minhas nutris. Então, por isso, assim como vocês também se posicionam como resolvedores de problemas. É por isso que é muito importante a gente conhecer o nosso cliente, quem a gente vai atender. Você vai trabalhar com grupos de emagrecimento? Você precisa ter um entendimento profundo do teu cliente de emagrecimento. Se você é uma pessoa que já passou pelo processo de emagrecimento, melhor. Mas tem nutris que nunca tiveram problema de peso. Então, começar a desenvolver também um e-book aí para você nutri. Isso até para consultório, né? Não precisa ser só para grupos. Com receitas práticas, baratas
low carb, que fazem modulação hormonal, que vão controlar ali hormônios como a insulina, enfim, né? E que é legal vocês desenvolverem. Então também tem e-books. Uma outra coisa muito interessante, até para manter a motivação do grupo, existem várias estratégias para manter a motivação, mas uma delas é vocês desenvolverem um jogo, um game, né? Você gamificar o seu grupo de emagrecimento também. Então, o joguinho, o game lá com a meta do grupo, a gente tem também aqui, é um dos nossos entregáveis. Além disso, quais são outros entregáveis aí? Você pode fazer a avaliação antropométrica. A gente tem ferramentas hoje para fazer a avaliação. Então, o entregável é você estimar também aí o percentual de gordura desse participante. Eu não vou me aprofundar nisso hoje, porque vai ter uma live só para a gente falar de antropometria em grupos de emagrecimento, tá bom? Então, você também fazer essa avaliação é um entregável. Um outro entregável é você fazer uma solicitação de exames. Num atendimento em grupo, lembra, a gente não faz prescrição de cardápio individual. Então, não precisa nem fazer uma prescrição de suplementação mais individualizada, igual na nutrição funcional. A gente usa muito a prática, né, de mandar manipular vários micronutrientes. Eu sempre usei, porque eu sou pós-graduada em nutrição funcional. Eu não uso isso nos grupos. Então, a gente pede alguns exames mais básicos, um check-up mais básico. Por quê? Porque é um acompanhamento em grupo. A pessoa está pagando por um acompanhamento em grupo, tá bom? Então, também fazer ali uma solicitação de exame, lembrando que no online, a gente, desde a pandemia, nós temos autorização para fazer isso. Olha que incrível. Incrível, gente. Não podia antes da pandemia. Com a pandemia, a gente pode. Tudo que você vai fazer é você mandar um pedido, né, dos exames que você vai querer e você colocar o teu nome completo, teu CRN, isso é muito importante. Então, para as estudantes, por isso que a importância de fazer parceria com uma Nutri, tá? Colocar todos os seus contatos ali, contato de WhatsApp, de telefone, e-mail e as suas informações. Você vai colocar o nome do participante do grupo. Salva em PDF, é sempre a gente mandar bloqueado ali o pedido, a solicitação, para não ter alteração, né? Salva em PDF e encaminha para o teu participante. É um outro entregável. Outro entregável seria as orientações mais personalizadas. Então, quando você faz essa entrevista de 15 minutinhos ali, 15 minutinhos a meia hora, não é uma consulta, já expliquei isso para vocês, mas é importante você ter algumas informações, até para você saber se o participante vai poder continuar no teu grupo. Então, informações como se tem algum problema de saúde, alguma patologia, se toma algum tipo de medicamento, se toma algum suplemento, se tá tomando anticoncepcional, se é mamãe, se já passou por alguma cirurgia, se tá grávida, né, amamentando, tem filhos, entrou na menopausa, não entrou. Então são algumas informações importantes. Se vai no banheiro todos os dias ou não vai. Então, essas informações ali, se a pessoa falar para você assim, eu tenho hipotireoidismo, por exemplo. Você vai, gente, e isso, ao longo da minha carreira de 15 anos aí, eu tenho orientações para cada probleminha que aparece, porque eu atendi consultório muitos anos. Então, vocês vão colecionando essas orientações. Pessoa tem um hipotireoidismo, você tem pronto orientações específicas para quem tem hipotireoidismo. Você não vai abordar sobre o hipotireoidismo no grupo, mas você já pode encaminhar essas orientações. Não precisa de montar um cardápio, tá? Então a gente sabe que tem várias coisas aí que interferem em tireoide. A gente sabe que existem alguns nutrientes chaves aí para tireoide, e se você vai coletando essas informações, quando aparecer alguém com hipotireoidismo, você vai simplesmente encaminhar essa orientação. Isso é personalizar, isso é um entregável, isso é individualizar, tá? Então é uma informação que você não vai entregar para todos do grupo, mas vai encaminhar para essa pessoa com algum problema aí na tireoide. Tudo bem? Por exemplo, dando só o exemplo aqui da tireoide. Um outro entregável é que
quando você pede um exame, você tem que saber o que você vai fazer com esse exame, não é verdade? Então, vamos dizer que você peça ali nutrientes básicos, gente. Não precisa pedir aquele monte de minerais, vitaminas. Eu falo para vocês, tem três que é importante. E Vivi, da onde que você tirou que esses 3 nutrientes é importante pedir? Já eu explico para vocês, tá? Essas orientações são enviadas no privado, tá, Niedja? Por que é enviado no privado? Porque só interessa aquela pessoa que tem hipotireoidismo. Por isso que é personalizado. Você não está fazendo consultas, você não está montando um cardápio individual, mas você está enviando para ela uma orientação. Você vai ter as informações desse participante. Você tem o nome dela, você tem o WhatsApp, você tem o e-mail, você tem todos os contatos. Nessa entrevista, você vai pegar todas essas informações. Então, inclusive, a gente tem a ficha de da mini anamnese que é feito, né? Os meus alunos, a gente usa essa ficha. Nessa ficha tem todas as informações desse cliente. Então, por isso, essas orientações são encaminhadas no privado, tá? Até para não expor ali o cliente, né? Você vai encaminhar no privado, tudo bem? E lembrando, assim, eu tenho aí um arsenal de orientações, que é a gente chama de baú de orientações nutricionais, que é disponibilizado lá para os meus alunos do método, né? Porque eu entendo que tem gente que não tem experiência nisso. Então, a gente, como eu falei, nós somos resolvedores de problemas. Então, vocês podem ir colecionando essas orientações também, montar o seu próprio baú de orientações nutricionais, tá? Muito bem, então, dos nutrientes, um outro entregável é você fazer uma prescrição individual de algum nutriente que, se você souber analisar ali os examinhos, né, você vai detectar e você vai proceder com encaminhar essa suplementação individual. Então, por exemplo, como que eu sei quais são os nutrientes que eu sempre peço? É esse que é o bacana da nutrição, né? Eu só realmente comecei com o meu trabalho em grupos somente em 2016, apesar de eu ser formada desde 2007. Então foram 9 anos aí trabalhando na nutrição sem nunca imaginar dessa possibilidade. Eu tive um tratamento em grupo quando eu tive um transtorno alimentar de 9 anos, né? Foi um dos motivos, comecei esse tratamento e comecei a fazer a faculdade de nutrição, na mesma época que eu comecei o meu tratamento com transtorno, e foi em grupo. Só que, quando eu me formei em nutrição, como a gente não aprende esses conceitos que eu tô trazendo para vocês aqui da faculdade, nunca me falaram que podia trabalhar em grupos, que dava para individualizar. Essa metodologia que eu tô trazendo para vocês aqui não existe. Não existe. Nós desenvolvemos e validamos e alinhamos com o conselho, com o código de ética, tá? Temos alunas conselheiras também. E aí eu fui, né, para prática clínica, fui para os atendimentos, fiz várias coisas na nutrição, fui estudar, a gente fica sempre procurando estudar, né? Então, fiz lá 2 pós, cursos, congressos e tal, e a minha realidade não mudava. Eu cheguei a ter um consultório aí lotado, cheguei ao faturamento de mais de 10 mil reais com o consultório, mas eu não tinha vida. Mas foi muito importante para mim, por quê? Aí, voltando para os nutrientes. Ao longo da minha trajetória como Nutri, de consultório, né, eu tinha funcional, então eu fazia solicitação de exames, fazia prescrição de manipulados, com a esportiva também entrou ali a parte de suplementação esportiva, que inclusive falei para vocês na live de ontem, né, que uma das formas da gente fazer o nosso cliente tomar uma proteína, né, aquele cliente que não tem tempo, é usar um suplemento, whey protein, por exemplo, não tem problema nenhum em utilizar. Então, o que é bacana, quando eu desenvolvi a possibilidade de trabalhar com grupos em 2016, eu tinha toda a experiência já da clínica, né? E eu trouxe toda a minha prática clínica para os grupos. E aí, gente, um dos nutrientes que sempre dá algum tipo de alteração, é muito comum, são 3, na realidade, tá? São 3, através dos examinhos ali. Por quê? Muitas das deficiências nutricionais que as pessoas têm, a gente detecta através de sinais e sintomas. Um outro entregável
dos grupos de emagrecimento. Um outro entregável é a gente usar, por exemplo, ferramentas. Tem ferramentas aí da Sociedade Brasileira de Nutrição Funcional a gente usa inclusive no grupo, que é, por exemplo, a lâmina de rastreamento metabólico. Tem o rastreamento metabólico, porque a gente faz o rastreamento metabólico principalmente na estratégia detox. Então, a gente usa o rastreamento antes da detox e depois da detox. E esse rastreamento, ele vai avaliar sinais e sintomas. Então, se vocês quiserem pedir para os teus participantes mandarem para vocês esse rastreamento, para vocês valer, se vocês já conseguirem também, né, já entenderem da questão de interpretar isso, senão não precisa, tá? Eu não peço para o pessoal me mandar o rastreamento, não, porque a gente faz o rastreamento antes da detox e todos os sintomas melhoram depois de 7 dias. Com apenas 7 dias da estratégia detox, o rastreamento de quase todos os participantes do grupo ali, a maioria normaliza. Alguns, é claro, né? Tem alguns problemas associados que levam um tempinho maior para normalizar, tá? Mas, como eu falei para vocês ontem, teve uma live ontem que eu falei, foi na live da noite. Como montar, como montar um cardápio que atenda as pessoas do grupo. Eu falei para vocês ontem. Então, por exemplo, deficiências como magnésio, zinco, algumas vitaminas, só com a alimentação ali mesmo, com esse cardápio qualitativo que falei na live ontem, a gente depois de 2 meses já vai melhorar tudo. Tudo. Mesmo que eles vão colocando em prática ali aos poucos. Tudo bem? Então, você não precisa avaliar esse rastreamento aí. É para título deles entenderem qual que é o antes e o depois deles. Que é surreal. É surreal. Só com a estratégia detox, assim, o resultado em 1 semana é surreal. Tá? Então, esse também é um outro entregável, que daí você vai entregar durante o acompanhamento ali em grupo. Outros entregáveis, dos nutrientes. 3 nutrientes que a maioria das pessoas apresentam alguma alteração e a gente precisa, o ideal é que entre com suplementação, que é a B12, tá? A B12, a vitamina D e ferro. São esses 3 nutrientes. O ferro, como que você avalia o ferro? Não só através do hemograma, tá? Porque você vai pedir o estoque de ferro também, que é a ferritina, tá bom? Então, você pede hemograma e você pede ferritina. Se der alguma alteração ali no hemograma e ferritina, tem até uns outros exames que você pode pedir para se aprofundar, mas só com esses 2 já dá para ter um diagnóstico nutricional e você entra com a suplementação se necessário. E em 1 ou 2 meses você normaliza isso daí. A não ser que a pessoa esteja passando por um problema ali hemorrágico, enfim, né? Por isso que ali na entrevista é importante você detectar algum problema, se a pessoa tem algum problema mais sério, até para poder ou encaminhar ela para um acompanhamento mais individual, ou então ela participa do grupo, porque o grupo a gente vai trabalhar com reeducação alimentar. Ela pode participar. E em paralelo você fazer alguma orientação mais específica, tá bom? Muito bem, então são esses 3 nutrientes aí, tá? E aí, esse entregável seria a suplementação individual mandado no particular para o teu participante. Uma vitamina D, uma B12 com outras... Você pode até colocar umas outras vitaminas do complexo B ali, porque a gente sabe que as vitaminas do complexo B, elas trabalham em sinergia. Então, quando a gente suplementa uma vitamina, o ideal é que a gente coloque outras vitaminas ali. Tem produtos prontos no mercado para você também orientar. Lembrando que não é todo mundo que vai conseguir manipular, dependendo de onde a pessoa mora. Não tem farmácia de manipulação. A gente está falando de um trabalho online, né? A gente está falando de um trabalho onde tem pessoas de várias regiões aí do Brasil e de fora. Então, eles podem comprar produtos prontos também. Não é o ideal, mas é o que tem, tá? E o ferro
também, até a gente já fez live falando sobre suplementação, mas o ferro você vai orientar também a suplementação, até porque o ferro ele é tóxico se suplementado sem orientação e sem precisar. A gente só prescreve realmente se a pessoa tiver deficiente, tá? Então esse daí é um outro entregável também. Outro entregável são os cardápios. Nutricionista tem que trabalhar. Deixa eu só ver um negócio aqui para poder falar para vocês aqui. Deixa eu ver uma colinha que eu tinha feito aqui que eu nem sei onde que tá. Eu preparei, eu não trouxe para falar para vocês. Então eu tô falando para vocês coisas que eu tô lembrando aqui na minha cabeça. Olha que louco. Então já vai ter muita coisa aí para vocês pensarem, né, de entregável. Deixa eu ver aqui. Então, sugestão de cardápio é importante também vocês terem aí, tá? A gente vai falar de periodização de estratégias nutricionais durante o mini curso, a low carb, jejum intermitente, dieta cetogênica, detox. E aí você também fornecer um cardápio para cada uma das estratégias. Eu facilito muito a vida do meu paciente. Eu monto um cardápio qualitativo ali, eu vejo quais são os alimentos que tem no cardápio e eu monto a lista de compras. Porque uma das desculpas, lembra, nós somos resolvedores de problemas. Uma das desculpas das pessoas vão falar que elas não fazem a dieta é porque elas não têm tempo de ir no supermercado. Então entrega a lista pronta, né, sem quantidades, e a pessoa é uma ferramenta, é um entregável que você pode fazer também, tá bom? A lista de compras, que mais? Já falei para vocês a sugestão de cardápio. Existem algumas ferramentas, né? Algumas dinâmicas que dá para utilizar no grupo, dinâmicas de comportamental, de coaching. Então, existem algumas ferramentas também que eu encaminho para o meu participante. Suplementação, gente, lembrando que você não precisa suplementar só nutrientes em deficiência. Existem alguns suplementos que vocês também, que também pode ser um entregável. Então, por exemplo, ao trabalhar com a nutrição funcional, que eu vou falar também no mini curso, você pode orientar a suplementação de lactobacilos vivos, é um entregável. A orientação de como usar um ômega 3, então suplementação de ômega 3 é algo que sempre eu prescrevi no consultório. Por quê? Porque as pessoas não comem fonte de ômega 3. E ela, quando ela entra no meu grupo, eu quero resolver a vida dela inteira, tá bom? Que mais? É importante também vocês desenvolverem um cronograma de atividades do grupo. Tá? Então, também é o que eu entrego já, tanto eu quanto as minhas alunas, a gente já entrega ali logo na primeira semana, ali no de boas-vindas. E não posso esquecer disso, você vai desenvolver os temas de cada encontro. Então, vamos dizer que você seja nutri aí de consultório. Eu sei que muita gente não tem gente que é recém-formado aqui, mas no consultório, quando a gente vai desenvolver ali um plano de ação para o paciente, até porque o paciente vai vir numa consulta, num retorno e outras consultas até chegar no objetivo dele. Então, a gente tem que ter um plano de ação para esse cliente, para ele chegar no objetivo dele, né? O que ele precisa fazer, então você vai evoluindo isso durante a consulta. No grupo é a mesma coisa. Então, você também vai ter que desenvolver temas para cada encontro que vai desenvolvendo o teu cliente até a alta dele, ou não, ou até a manutenção depois, né? Então, quais seriam os temas que é importante essas pessoas, você abordar nos seus grupos de emagrecimento? Então, por exemplo, rotulagem é um tema super importante, aprender a ler rótulo, aprender a desmistificar rótulo, então a pessoa conseguir sozinha ali interpretar um rótulo, se aquele alimento é bom para ela, se ela está numa estratégia low carb, tudo bem, a quantidade de carboidratos que está ali na tabela nutricional, a quantidade de fibras, né? Então, calorias é o menos importante, muito mais importante no rótulo, não são as calorias, não são, principalmente no emagrecimento, não é. Então, esse é um tema que deve ter num dos encontros. Que mais? Orientações de pré e pós-treino. Então, você pode trazer conceitos de nutrição esportiva para o teu grupo. As estratégias nutricionais que a gente vai falar aí no mini curso, entendem? E aí, esses slides que vocês vão apresentar no teu encontro ali,
salva ele em PDF e encaminha. Também é um entregável. Trouxe para vocês muita coisa aqui, né, do que vocês podem entregar. É claro que tem muito mais coisas, então a gente vai se aprofundando aí durante os próximos dias no mini curso e tudo mais, tá? Mas vocês veem que tem muita coisa e não tem como cobrar R$50 para um grupo com tudo que a gente entrega, né? Fora esse acompanhamento que a gente faz, eu já falei da avaliação, que a gente vai fazer uma live sobre isso ainda, da antropometria em grupo, a gente vai falar sobre isso ainda. Nutri, depois dessa aula top, eu tenho alguns recadinhos para você. Primeiro, você já se inscreveu no curso de como montar um grupo de emagrecimento do zero em 4 semanas? Se não, clica no link que vai estar aqui na descrição. É muito importante que você reserve a sua vaga para você poder receber todos os conteúdos e materiais do curso, tá? Segundo, se você já se inscreveu, você está dentro do grupo do WhatsApp, é muito importante você permanecer no grupo, porque e-mail é uma coisa que às vezes chega, às vezes não chega, às vezes vai para spam. E dentro do grupo do WhatsApp, a gente tem certeza que você vai receber as nossas mensagens em tempo real e não vai perder nada, tá bom? E por fim, eu preciso que vocês coloquem já um alarme aí para estar pontualmente amanhã às 19 horas comigo aqui no YouTube, Nutricionista Memorável. Um beijo carinhoso, Nutri. E não esquece de deixar o like também e suas dúvidas nos comentários. Um beijo carinhoso e até amanhã. Tchau, tchau!